Boa tarde, professora. Meu nome é Desirê. Aí aqui temos a Gabi, a Gabriela, Larissa, Marcele, Maria Eduarda e o Guilherme. Nós somos calouros, estamos no primeiro período. Essa matéria é a matéria do professor Pablo, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. E a gente fez o seu artigo sobre o marketing de conteúdo e setor alimentício, apropriações do mercado em tempos de pandemia do novo coronavírus, que a senhora fez em parceria com a Daniele Castro Alves. Então a gente vai começar com as perguntas. A Marcele vai fazer a primeira pergunta para a senhora. Boa tarde, professora. Eu queria iniciar te perguntando em que momento esse tema veio à mente. Esse tema eu já venho pesquisando junto com a Daniele de Castro Alves, que é coautora do artigo, já há alguns anos, mas especificamente desde 2017. Eu conheci a Daniele num grupo de pesquisa, que é o REC, Retórica do Consumo, que é liderado pelo professor Guilherme Neri, que é professor aqui do curso também, né? A Daniele, ela faz a pesquisa dela na UERJ, agora ela está terminando, né, o doutorado, mas a pesquisa dela de mestrado foi justamente sobre branded content, né? Vai dar para a gente se aprofundar muito nas relações entre branded content e marketing de conteúdo, mas tem os usos do termo como sinônimos, mas tem também quem propõe diferenças. Tem até um artigo específico sobre isso. Então, a partir desse grupo de pesquisa, né, do convívio com ela no grupo, e no grupo também pesquisando a ciberpublicidade, que se refere não apenas à publicidade online, digital, mas às transformações por que passa a publicidade na contemporaneidade. Então, a publicidade se reinventando, buscando cada vez mais relevância, interatividade, né, e experiência. E uma das formas de se fazer isso é por meio do branded content ou do marketing de conteúdo. Então, desde então, a gente vem fazendo essa pesquisa desde 2017 e um pouco mais recentemente que a gente começou a pensar também, a refletir sobre as questões éticas. E isso tem relação também com o fato que a gente passou a participar, além desse grupo de pesquisa liderado pelo professor Guilherme Neri, também de outro grupo de pesquisa que é Ética na Sociedade de Consumo, o ESC. Esse já é liderado também pela professora Ana Paula Bragalha, que também é professora do curso. A segunda pergunta que nós gostaríamos de fazer é a seguinte: o porquê de transformar esse assunto em objeto de pesquisa, pensando em pessoas que atuam e se interessam na área de comunicação social, no que a pesquisa seria relevante, ao seu ver? A partir também do que a gente estava vendo sobre esses formatos, né, de marketing de conteúdo e de branded content, como que eles vinham sendo definidos no mercado, sempre com uma ênfase muito grande de oposição à publicidade, dizendo que era totalmente diferente. Então, né, sempre com essa ênfase, não só, né, no mercado, mas até autores mais entusiastas do mercado, como o próprio, né, Philip Kotler, que é referência no âmbito do marketing, no livro Marketing 4.0, e um dos capítulos que é sobre marketing de conteúdo, ele também diz, né, que anúncio e conteúdo são totalmente diferentes. Então, a intenção, né, era justamente problematizar isso, né? Primeiro, o que não é conteúdo no âmbito da publicidade e do marketing, né? E até que ponto é tão diferente? Porque muitas vezes essa diferença é colocada da seguinte forma: a publicidade é o que a marca quer falar e o conteúdo atende aos interesses dos consumidores. Mas essas coisas não estão cruzadas, porque até no caso do marketing de conteúdo, em última instância, não está tendo em vista os interesses da marca, os seus objetivos mercadológicos, e até numa publicidade mais tradicional, você também não deixa de ter em vista o impacto, né, que vai causar no consumidor. É feito de uma forma a ter uma resposta do consumidor. Então, a contribuição também é refletir, né, sobre o que estava sendo colocado no mercado, como apresentando o marketing de conteúdo e o branded content como totalmente diferentes da publicidade, e também propor, né, reflexões éticas no sentido que
deixa de ser um tipo, por vezes, de uma publicidade disfarçada. E talvez até por isso, também com esse intuito de se disfarçar a publicidade, que se fala no mercado que são coisas totalmente diferentes. A próxima, a gente gostaria de saber, né? Como estudantes, começamos a entender que a publicidade é um reflexo do que está acontecendo no mundo, né? E durante a pandemia, isso não seria diferente. Logo, a senhora acha que essas grandes marcas, se elas estivessem seguindo ainda hoje aquele mesmo padrão de campanha, né, pré-Covid, no sentido de não insistir nesse teor emocional, elas seriam julgadas como outras entidades foram nesse tempo? Tem essa série de questões, né, até dos julgamentos que estavam acontecendo, né, de se parecer, não está preocupada com a situação, não está tendo em vista o contexto. Então, isso, de fato, era necessário, né, até tendo em vista o papel, né, o posicionamento das empresas, das marcas. Sim, professora, muito obrigada. Puxando o que a senhora estava falando agora no final, a nossa pergunta era exatamente sobre isso, sobre a sua opinião acerca sobre a falta de regularização específica sobre o marketing de conteúdo e a falta de clareza no caráter mercadológico dessas ações. Mais importante ainda a existência dessas regulações, porque se as marcas não tiverem essas regulações, né, e que sejam efetivamente cumpridas as regulações, elas vão fazer mesmo o que funciona melhor, né? Elas estão fazendo, o público tá gostando, mas vamos pensar, né, também nos impactos, né, que pode ter para esse público, que ele pode ser persuadido mais facilmente, sem gerar, né, uma reflexão maior num contexto em que ali a publicidade está mais misturada, seja com conteúdo de dicas ou com entretenimento, né? Mas que a gente acha também investir mais nessas regulações e pensar em regulações específicas para marketing de conteúdo, né, e branded content. Professora, a nossa próxima pergunta também seria em relação aos consumidores mesmo. A senhora acredita que se os consumidores soubessem da verdadeira intenção dessas campanhas, ainda haveria assim, um grande consumo dessas marcas? Certamente, eu acho que ia funcionar menos para as marcas, mas, por outro lado, né, é importante que fiquem mais evidentes esses objetivos, né, pelo menos o fato de se tratar de uma publicidade, de se ter um objetivo mercadológico, né, do que se trabalhar com uma persuasão oculta, né, indireta, porque aí você esbarra em uma série de aspectos éticos, né? Mas a princípio está crescendo, né? Vem se fazendo mais também porque está funcionando e porque fica mais fácil para driblar a regulação, por isso, né, que elas precisam ser revistas fora. Obrigada, professora. E a nossa próxima e última pergunta no geral, a senhora acredita que essa tendência ela está restrita à pandemia ou que vai ser algo cada vez mais notável em outros setores além do alimentício? Não está, né, restrito à pandemia. O que a gente observou, né, e que chamou a nossa atenção assim que aconteceu foram as pesquisas sendo divulgadas, dizendo que os consumidores queriam que as marcas fossem mais úteis. E mesmo antes, né, da pandemia, as definições lá de marketing de conteúdo, que a gente coloca algumas no artigo, estava justamente ligada a essa questão da utilidade, né? Que marketing de conteúdo seria oferecer conteúdo útil. Então, a gente observou, né, como que as marcas iam se aproveitar disso num contexto em que as pessoas estavam querendo buscar ainda mais essa utilidade, né? E a gente pode se questionar o que configura utilidade, está sendo útil, né, para quem? Mas aí teve essa questão, né? Outra questão do apelo emocional, que na pandemia isso podia, né, se aproveitar mais, no sentido das pessoas estarem mais ansiosas, né, fragilizadas. Mas independente da pandemia, né, isso já vinha acontecendo. Então é isso, professora. A gente chegou no final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer muito ao seu tempo, disponibilidade e dizer que o seu artigo ficou incrível, foi muito enriquecedor para a gente.
E são observações, assim, que às vezes de primeira a gente não consegue captar, mas que alguém capta isso e consegue trazer isso pra gente e abre mais os nossos olhos, né? E enriquece o nosso conhecimento, enriquece também o nosso olhar para as coisas, de fato. E é isso, eu queria muito agradecer a senhora pelo seu tempo.